Você sabe como montar um PEI na prática, sem complicação e sem ficar perdido em formulários? Eu sou Juliana Santos e hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer um plano de ensino individualizado, passo a passo, de forma simples, aplicável e baseado na realidade da sala de aula. Se você trabalha com estudantes com necessidades educacionais específicas, esse vídeo é para você. Antes de colocar a mão na massa, você precisa entender uma coisa essencial: o PEI não nasce do nada. O ideal é que antes do PEI exista o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Esse plano é elaborado pelo profissional do atendimento educacional especializado, ou AEE. Tem gente que confunde AEE com sala de recursos. Não é a mesma coisa, mas faz parte. Por lei, toda escola, colégio, faculdades e universidades deve ter o atendimento educacional especializado com um profissional qualificado e específico, tendo ou não uma sala de recursos. O ideal é que se tenha, mas a gente sabe que nem sempre acontece. Ou seja, o professor do AEE identifica o que precisa ser desenvolvido e o professor da sala regular transforma isso em estratégias dentro da aula. Então, o PEI deve ser elaborado pelo professor da sala regular, baseado no PDI daquele estudante em questão. Porém, na vida real, a maioria das escolas ainda não tem o AE e o professor da sala regular tem pouco ou nenhum suporte para desenvolver o PDI. Por isso, estou aqui para te ajudar. E tem outro ponto importante. Esse processo não deve ser realizado pelo professor sozinho. Família, professores, terapeutas e outros profissionais precisam participar. Agora, deixa eu te livrar de um erro muito comum. Não existe modelo pronto de PEI. Não é copiar e colar. Não é por diagnóstico, é por estudante. Se você tem 3 estudantes com autismo, por exemplo, você precisa de 3 PEIs diferentes, porque o plano é individualizado para a pessoa, não para o tipo de deficiência ou característica. Outra coisa, o PEI não é plano de aula. Tem muita gente que confunde. Ah, mas então eu não posso colocar no PEI as atividades do livro, da apostila e como eu vou fazer com esse estudante? Pode. Tenho até um PEI real aqui para te mostrar, de um estudante de verdade, que foi feito levando em consideração cada uma das disciplinas e suas atividades específicas. Olha só, nesse caso aqui, para a disciplina de língua portuguesa. No caso desse exemplo que te mostrei, antes do conteúdo acadêmico específico, foram colocadas as particularidades e necessidades específicas desse estudante em questão. O que você precisa tomar cuidado é não copiar o plano de aula que você elaborou para a turma toda e enrolar, preencher de qualquer coisa, com qualquer coisa nas estratégias específicas, fingir que vai adaptar alguma coisa e colocar o nome do estudante e dizer que isso é PEI. Ele é um guia que vai te ajudar a adaptar o seu planejamento. E ele não é só para conteúdo acadêmico. Também deve ser orientado para a autonomia, por exemplo, usar o banheiro, para a organização de materiais, comunicação, habilidades sociais, entre outros. Agora sim, vamos montar o nosso modelo de plano educacional individualizado, ou plano de ensino individualizado. Eu coloquei aqui alguns pontos que são essenciais para aparecer no seu plano, no seu PEI. Então, nós temos o ponto número 1, que é a identificação, e aí nela você vai colocar todos os dados do estudante. Depois, as informações gerais, tá? Características, eu coloquei aqui 3 informações mais necessárias, que são as características gerais do estudante, as necessidades educacionais individuais que ele tem, as informações relevantes da família. Depois eu coloquei o ponto número 3, que é o nível atual de desenvolvimento. Isso é muito importante, partir de onde ele já está.
as habilidades acadêmicas, a comunicação, a socialização, temos mais autonomia e as principais dificuldades. Depois eu coloquei o ponto 4, que são os objetivos. Aí você estabelece conforme a sua necessidade ou o que você quer alcançar. Eu coloquei aqui de curto prazo, de 2 a 3 meses, e um de médio prazo, de 4 a 6 meses. Próximo ponto são as estratégias pedagógicas que você vai utilizar com esse estudante, os recursos e adaptações, as avaliações, como elas serão, a periodicidade de revisão desse plano educacional individualizado, isso é importante, os envolvidos e, por fim, as observações. Então, nós vamos fazer o preenchimento desse PEI, tá? Eu vou colocar aqui um nome fictício, né? Eu vou colocar que ele tem 7 anos, 7 anos, e vou colocar que ele está no segundo ano do ensino fundamental, pode ser? Segundo ano do ensino fundamental, e eu vou colocar aqui que sou a professora do fulano de tal, a escola. Eu vou acelerar um pouquinho, eu vou cortar, né, editar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu vou apresentar para vocês o preenchimento desse PEI, tá? Para você pegar aqui na prática como a gente pode fazer. Muito bem, então nós voltamos aqui com o nosso PEI já preenchido para ganharmos tempo. E aqui colocamos, então, na identificação, o nome, a idade, a série. Eu coloquei aqui um segundo ano do ensino fundamental, me coloquei como professora, um colégio X, e a data de elaboração desse PEI. Depois você tem as informações gerais. Então, você coloca ali as características desse estudante. No caso do fulano de tal, ele possui um diagnóstico de TEA, nível 2 de suporte, e junto o TDAH, tá? Então, ele apresenta dificuldades significativas na comunicação social, manutenção de atenção, flexibilidade comportamental, demonstra interesse por temas específicos, e aqui eu até coloquei dinossauros e números, pode ser qualquer outra coisa, né? E você precisa conhecer também do seu estudante, por isso é importante a participação da família, porque pode ser que seja o início do ano e você não teve tempo ainda de conhecer as particularidades desse estudante. E aí tem a necessidade educacional identificada. Isso daqui, talvez, como eu falei, seja o início do ano, você ainda não tenha tido tanto contato assim, mas você pode solicitar o PEI da escola anterior. Você pode solicitar uma entrevista com a família, com os terapeutas desse estudante, dessa criança. Eu coloquei aqui que ele vai precisar de mediação constante para realizar as atividades, vai precisar de apoio para compreender instruções, vai precisar de organização da rotina e outras coisas. As informações relevantes da família, isso daqui precisa colocar no PEI, tá? O que a família traz a respeito desse estudante. Então, eu coloquei que é uma família participativa, porém tem dificuldade em estabelecer rotina consistente em casa. E aqui você vai ver que vai encontrar inúmeras dificuldades das famílias, e você, como professor, pode ajudar essas famílias. A escola também pode ajudar ali com uma escola de pais. E aqui eu pus também que eles relatam a resistência do estudante para fazer as atividades, que é bastante comum. Depois, no nível 3, que é o nível atual de desenvolvimento, eu coloquei as habilidades acadêmicas do fulano de tal, a comunicação, quais são as habilidades de comunicação que ele tem, ou aquelas que ele precisa desenvolver, a socialização, o tipo de autonomia que ele tem, se ele precisa de ajuda para organizar as coisas, se ele tem dificuldade de seguir a rotina, as principais dificuldades desse estudante também. Eu coloquei aqui que são de atenção, de concentração, que são muito característicos do TDAH, o controle de impulsos, a flexibilidade diante de mudanças, compreensão de instruções, engajamento, e o 4, que são os objetivos. Então, eu coloquei curto prazo, de 2 a 3 meses, você pode estabelecer o seu prazo, tá? Inclusive, esse prazo, ele também vai servir para você estabelecer de quanto em quanto tempo você vai revisar esse PEI, porque ele precisa, sim, ser revisado e ser refeito e ser ajustado, porque tem coisas que pode ser que você perceba que já alcançou e que há novas metas, novos objetivos a serem alcançados. Então, o PEI ele precisa ser ajustado, sim, a cada certo tempo. E aqui eu coloquei, então, de curto prazo, de médio prazo, as estratégias pedagógicas que você vai utilizar com este estudante. Então, eu coloquei aqui o uso de rotina visual,
que é bastante importante, né? Aqui entra também a comunicação alternativa aumentativa, o CAA, divisão das atividades em pequenas etapas, reforço positivo imediato, e aqui você pode colocar de acordo às características do seu estudante. Recursos e adaptações, o que você vai utilizar? Atividades com menos itens por página, por exemplo. Coloquei aqui também o uso de imagens de apoio visual, coloquei aqui avaliações adaptadas, com menos questões ou questões mais objetivas, ou você pode fazer avaliações orais, se for o caso, né, da necessidade, você pode fazer outros tipos de avaliações. Aqui eu coloquei também, bom, aqui os recursos e adaptações, né, já entrei também em avaliação, que seria o formato dessa avaliação. Como você vai fazer? Vai observar diariamente esse estudante? Vai aplicar algum tipo de teste? Depois vem a periodicidade da revisão. Essa periodicidade, como eu falei anteriormente, é de quanto em quanto tempo você vai revisar esse IPEI, vai fazer os reajustes. Depois, os envolvidos. Quem vai participar junto com você da elaboração desse IPEI? Isso é muito importante, que você não faça isso sozinho, sozinha, tá? Então, precisa envolver outros professores, professores dos anos anteriores, professores da outra escola de onde ele veio, os familiares mais próximos, ali os responsáveis, tá? E quando houver um profissional que atenda esse estudante externamente, né, externo à escola, um terapeuta, um médico, você também pode, um psicólogo, você pode procurar ajuda dessa pessoa também através da família. E por último, as observações que você queira fazer ali do fulano de tal, observações próprias suas, do seu ponto de vista. Então, você viu ali que ele apresenta um potencial de aprendizagem, quando ele está engajado com as atividades, com a mediação adequada. Eu coloquei até para provocar um pouquinho, porque o professor, ele pode ser esse agente de mudança também. Não adianta a gente só ficar sentado num canto reclamando que a escola não tem isso, não providencia aquilo, não tem o suporte, mas você pode ser esse agente de mudança, você pode mostrar que há uma necessidade, né? Você pode tomar a letra da lei, você pode também mostrar através da sua vivência de que realmente são necessárias esse suporte na escola. E aí eu coloquei aqui, a ausência de suporte especializado na escola exige maior organização pedagógica, exige mais parceria com a família, e eu coloquei aqui que você pode professor, você pode fazer isso, tá? Recomendar para a escola que haja um investimento maior na formação docente, né, no seu próprio preparo, e que haja também um olhar para esse atendimento educacional especializado que precisa ser implementado na escola, a sala de recursos e, se possível, buscar por apoio especializado externo. Isso é muito, muito importante. Perceba que esse PEI não está focado só em conteúdo. Ele olha para o estudante como um todo: comportamento, autonomia, socialização e aprendizagem. É isso que faz ele funcionar na prática. O PEI não é um documento isolado, precisa do AEE, precisa da família e, mais importante, precisa ser compartilhado. Os pais ou responsáveis precisam entender o que está sendo feito e contribuir, dar continuidade em casa, levar para os terapeutas. É um trabalho em equipe e deve ser contínuo. Nem todo estudante precisa de laudo para ter um PEI. Às vezes, é uma necessidade pontual. Nem tudo é diagnóstico. Muitas vezes, é só uma dificuldade de aprendizagem que precisa de estratégia. Se você quiser, eu posso disponibilizar esse modelo de PEI para você usar. Escreva aqui nos comentários: eu quero o modelo. Sim, eu preciso saber se você está comigo, porque fazer isso dá trabalho. E se chegarmos a 10 pedidos ou mais, ou se este vídeo alcançar 50 likes, eu compartilho o modelo com você. Segue o meu perfil lá no Instagram para mais informações, @julianasantos.olharreverso. E se esse conteúdo te ajudou, me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de montar um PEI. Pode ser que seja tema para um próximo vídeo. Obrigada pela atenção e até mais.